Primeiro, parabenizar os expositores, que está travando o bom debate. Efetivamente, eu quero me ater ao debate das ideias, porque se for por denúncia de corrupção e essas coisas, a gente vai aprofundar bastante aqui e podemos ter vários exemplos de como conduzir reeleições, sistema de implantação do sistema de concessão no Brasil, quebra do monopólio. Então, não vou para essa discussão, eu vou pela discussão do que está posto aqui, que é o regime de partilha. O primeiro aspecto que foi apresentado é sobre a nova realidade. Para nós entrarmos nesse debate sobre o regime de partilha, e que tem a ver com a questão da operadora única, isso é uma relação de estratégica de que projeto se quer para o desenvolvimento da indústria de petróleo no Brasil, petróleo e gás no Brasil. Então, se levantou que o contexto internacional é outro. Aí vamos analisar o contexto internacional. As 10 empresas que detêm as maiores reservas de petróleo do mundo são estatais. Essas estatais controlam 75% das reservas de petróleo e gás do mundo. Essa é a realidade da indústria de petróleo e gás do mundo. Das indústrias de petróleo e gás do mundo, dos países exportadores, quais são os regimes que são utilizados? Arábia Saudita, monopólio estatal. Rússia, Estado e partilha. Noruega, joint venture. Angola, partilha de produção. Venezuela, joint venture. México, joint venture. 99% dos países exportadores têm sua produção controlada pelo Estado. O modelo de concessão que existe no Brasil só existe similar nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos é proibido fazer o processo de exportação de petróleo. Portanto, primeiro nós queremos colocar essa necessidade, o debate que se instalou a respeito do regime de partilha, ele vem exatamente de uma realidade colocada pela descoberta do pré-sal. E a descoberta do pré-sal traz para nós um dado importantíssimo. Em nenhum país do mundo existe 8 a 10 bilhões de petróleo recuperáveis já descobertos e prontos para ser extraídos. Na indústria de petróleo, a cada 5 poços, só um é descoberto. Só um tem petróleo explorado. No pré-sal, a cada 5, 4 encontramos petróleo. Lula, Búzios e Libra são as maiores reservas descobertas nos últimos 20 anos. Portanto, nós não estamos diante de uma reserva de petróleo em que se tem desconfiança de que não pode existir petróleo. Por isso foi a argumentação fundamental para a mudança do regime de partilha. Nós temos no Brasil tudo que existe hoje o pré-sal responde a apenas 5% das bacias sedimentares do Brasil. Nós temos 29 bacias sedimentares com potencial petrolífero. E nessas bacias é a concessão que vigora. Eu acho uma argumentação interessante de que nós não deveríamos ter parado as concessões e os leilões. Eu concordo. Existem muitas bacias sedimentares no Brasil, enquanto nos Estados Unidos e outros são 20 mil poços explorados quase que por ano, perfurados. No Brasil está em torno de 1.000, 1.500. Portanto, nós teríamos fazer concessões e temos áreas de fazer concessão. Portanto, na área da produção do pré-sal, onde vinga o regime de partilha, e porque aí, deputado Jutaí, eu acho que ao discutir a questão da operadora única, a gente termina discutindo a concepção do regime, porque o regime de partilha, nós podemos dizer assim, a posição da Petrobras é caótica. Os dados não confirmam essa posição. Os dados não confirmam essa posição. No Brasil, para se chegar a 800 mil barris de petróleo, foram 9 anos no pré-sal, águas ultraprofundas. No Golfo do México, foi quase 20 anos. No Mar do Norte, quase 14 anos para se chegar a essa exploração. Portanto, nós temos tecnologia, nós temos, além do conhecimento tecnológico, o resultado da produção está confirmando essa capacidade, o resultado da produtividade, porque houve uma redução de 14, do custo de exploração de 14 para 9 dólares o barril de petróleo, portanto, produtividade. E a Petrobras tem demonstrado, nos últimos recursos captados aí no mercado, tem demonstrado condições
de formatar parcerias importantes e estratégicas para essa área. Tanto é que um dos grandes players, que antes eram 7 grandes, hoje só são 4, a Shell comprou a BG e a primeira declaração do executivo maior da Shell foi que ela quer ter parceria com a Petrobras nessa área. Portanto, a Petrobras não está nesse estado caótico. E nós não podemos discutir a capacidade de uma empresa como a Petrobras pelo seu valor de mercado. Uma empresa não define as suas condições pelo valor de mercado, porque nós sabemos o que é Bolsa de Valores. Bolsa de Valores são especulações e expectativas momentâneas, grande parte delas controlada pelo mercado financeiro. O que é o ativo real da Petrobras é o que ela tem de reserva, a maior produtora de petróleo de capital aberto do mundo, e hoje está detendo, e vai com esse processo de expansão do pré-sal, detentora das maiores reservas. Portanto, esse é o seu ativo para a captação de recursos, que tem demonstrado que tem condições. Então, na sua formulação e a colocação do deputado Jutahy, é o seguinte: é possível, mesmo dentro desse... me parece que o presidente, deputado Jutahy, levantou o presidente da Petrobras, é que nos moldes atuais, com esse valor de bônus, realmente a Petrobras não teria condições. Mas o problema principal aí é a produção e o excedente, porque no regime de partilha, a grande remuneração é do excedente do óleo. Eu poderia falar, deputado? Poderia falar? Pois não. Se me permite só concluir, Deixa o doutor Marco Antônio concluir, aí em seguida, Vossa Senhoria. Bem, eu vou tentar ser bem rápido. Eu acho que o deputado Davidson foi no ponto certo. Nós tivemos 2 contratações, uma feita e outra autorizada, dentro do regime de partilha. A contratação feita teve um bônus de 15 bilhões de reais. A contratação autorizada teve um bônus de 2 bilhões de reais e antecipações de excedente em óleo que, somadas, dariam 15 bilhões de reais. Eu não tenho dúvida, pelo menos na minha percepção, é evidente, o presidente da Petrobras pode ter um entendimento diferente, mas, pessoalmente, entendo que a Petrobras tem condições de participar de qualquer leilão em que o bônus não seja elevado. O problema da Petrobras é um problema de caixa momentâneo. Esse problema de caixa momentâneo pode acabar daqui a 1 ano, 2 anos. E não acredito que tanto, deputado, com todo respeito, mas acho que o nível de investimento pesado no regime de partilha se dá na fase de desenvolvimento da produção, e não na fase de exploração e nem na fase de bônus. Mas tem 2 pontos que eu acho que são importantes de serem mencionados. Primeiro, política de conteúdo local não pode ser vinculada à prática de corrupção. Quem quer fazer corrupção, faz corrupção com empresa brasileira e faz corrupção com empresa fora do país. Eu acho que nós tivemos exemplos também aqui dentro de que isso aconteceu ou de que isso pode ter acontecido. A política de conteúdo local, ela tem uma única finalidade e não pode ser desvirtuada. Eu até costumo brincar um pouquinho, que é a mesma coisa que você pensar que numa campanha de vacinação, a empresa que fornece a vacina se envolve num processo de corrupção e, por conta disso, eu quero acabar com a campanha de vacinação. Não faz sentido. A política de conteúdo local, ela é um bem para o país, ela é um bem para as empresas brasileiras. E a nossa expectativa é que ela seja também um bem para as empresas de petróleo. Ela não pode ser vinculada a uma regra ou uma não regra de corrupção. A corrupção, ela é intrínseca às pessoas que se envolveram nela, e o Poder Judiciário, o Congresso Nacional, através das suas CPIs, fará as devidas apurações e punirá a quem mereça ser punido. Mas eu não posso associar uma coisa a outra. A política de conteúdo local é um bem para o país. Vamos voltar ao deputado Davidson. A parte baiana é assim mesmo, né, deputado Davidson? É o jeitinho baiano de ser, mas gostei da colocação, mas ela explica, mas não justifica, porque essa posição de fundo, na nossa opinião, é contra a partilha. Ela inviabiliza o conceito fundamental da partilha, que exatamente é essa situação que eu vou defender aqui e que vou apresentar o porquê disso. Eu não vou entrar nesse esquema vou voltar a discutir que eu não entendo esse esquema como um esquema sistemático, sistêmico de corrupção. Essa corrupção, aliás, não vem de agora na Petrobras, não foi agora que foi montado esse esquema dentro da Petrobras, mas esse é um outro debate que a CPI está fazendo,
e que o Congresso vai fazer em outra oportunidade.